A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da... Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma balança usando alguns materiais que a gente tem em casa. Vocês vão aprender a utilizar essa balança de prato, entre aspas, vocês vão ver por quê. E vocês então vão ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o sistema de medida de massa. Se liga aí no que a gente vai precisar. Vocês vão precisar de 2 latas do mesmo tamanho. Vocês vão precisar de barbante, um cabide, tesoura, fita métrica. E atenção, vocês vão ter que pedir ajuda para um adulto. Eles precisam fazer 2 furos em cada lata na mesma direção. Vocês lembram num vídeo anterior que eu ensinei sobre o sistema de medida de comprimento? Usar a fita métrica? Então hoje a gente vai precisar de colocar em prática esse conhecimento. A gente vai precisar de usar 100 centímetros de um barbante ou 1 metro de barbante. Porém, vai ser 2 vezes essa medida. Olha só, como vocês lembram, a gente precisa colocar a fita na ponta do objeto, da fita, e iniciando a medida. Então, a gente precisa de 100 centímetros ou então 1 metro. Olha, deu bem aqui. Como eu disse pra vocês, a gente vai precisar dessa medida 2 vezes. Então, é só a gente duplicar. Ó, 2 pedaços do mesmo tamanho. Chegou os 2 pedaços do mesmo tamanho, a gente vai, então, cortar e eu vou mostrar o que vai acontecer agora. Então, agora a gente já mediu, duplicou o tamanho, então tem 2 metros de barbante aqui, só que a gente vai partir ao meio, a metade, tá vendo, ó? Aquele pedaço que tava enorme, que nós medimos, a gente vai partir ao meio. Então, pra isso a gente coloca ponta com ponta, puxa, e o encontro dela é o meio, tá vendo aqui? Então, nós vamos partir e cortar ao meio, a metade. Então, agora a gente tem 2 pedaços do mesmo tamanho. Cada pedaço tem 100 centímetros ou 1 metro. Então, bora lá na montagem da nossa balança. Então, tá. Então, a gente já partiu ao meio o barbante. Então, tem 1 metro de barbante aqui, 100 centímetros e uma das latas. O que nós vamos fazer agora? Amarrar o barbante em cada um dos furos que nós fizemos. Muito fácil. Passa o barbante pelo furo, aí você pode dar um nó duplo para garantir que não vai soltar. Ou se você achar que o seu barbante tá muito pequeno, muito fino, você pode fazer isso aqui, ó. Você dá um nozinho por fora da lata, é mais seguro. Olha só como é que vai ficar, tá bem? Nós vamos fazer isso nos 2 lados, das 2 latas. No tijolo, dolaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura. Pessoal, então presta atenção na dica que eu vou dar agora, que ela é de extrema importância para sua balança dar certo. Os 2 barbantes precisam ficar na mesma altura para que a balança fique funcionando. Então, como vocês vão fazer isso? Primeiro, prestar bastante atenção para que cada lado do barbante tenha 100 centímetros ou 1 metro e durante a amarração, o nó ter o mesmo tamanho. Só que isso é muito difícil, então eu vou dar uma dica. Vocês vão colocar as 2 latas nesse gancho do cabide e vão suspender o cabide, sem tirar as latas desse apoio, da mesa, do chão, onde vocês estiverem trabalhando. E aqui vocês conseguem perceber que o barbante está nivelado em relação às 2 latas. Então, nossa balança tá certinha. Para que eu conseguisse confirmar se estava tudo certo, eu só dei o primeiro nó. E agora, como eu sei que tá tudo certinho, vou dar o segundo nó. Presta bastante atenção na outra dica que eu vou dar. Se o seu cabide não tem esses 2 ganchinhos como o meu, você vai passar o barbante aqui por dentro, tá bom? E fazer a amarração da lata por dentro, tá bem, ó? É muito fácil.
É muito fácil, tá bom? Aí vocês só precisam ajustar a altura. Lembra sempre disso, tá bem? Então, bora lá. Vamos fazer um teste? Pessoal, nossa balança ficou pronta. Olha só, eu pendurei num preguinho que eu tinha aqui em casa, mas vocês podem também pendurar na maçaneta da porta ou na tela de proteção da janela de vocês. É só combinar com o adulto aonde que é o melhor lugar. Observem que elas estão equilibradas, então as latas é como se fossem os pratos da nossa balança e ela está equilibrada. Agora, vamos ver qual é o objeto que tem uma massa mais pesada do que o outro? Bora lá? Vocês sabiam que existe uma diferença entre peso e massa? E que no nosso cotidiano a gente fala assim, me dá 2 quilos de carne, 1 quilo de carne. E tá errado, sabia? O certo era pedir 1 quilograma de massa de carne. Vê se pode? Então, fica a dica, existe uma diferença entre peso e massa. Peso tem a ver com a gravidade e massa a gente vai descobrir agora. Vamos lá? Qual desses dois objetos tem a massa maior? Seria fácil se a gente lesse o rótulo, mas eu não vou deixar vocês lerem o rótulo. Vamos ver aqui na balança? Do lado de cá, o outro prato, a nossa lata tá vazia. Então, por enquanto, a lata de creme de leite tem mais massa. Vamos ver. E agora? Vocês conseguem ver a diferença? Tá um pouquinho só, vocês estão vendo? A massa do fermento é maior do que a massa do creme de leite. Vou mostrar a prova para vocês. Aguarda um minuto. Olha a prova do creme aqui, 250 gramas, 200 gramas. Por isso que o prato da balança ficou só um pouquinho desequilibrado. Vamos então testar mais a massa de outros objetos? Bora lá. Agora vamos lá. Qual desses dois objetos tem a massa maior? A mexerica ou a carambola? Vamos testar? Olha, nitidamente a gente consegue perceber que a massa da mexerica é muito maior do que a massa da carambola, o que a gente não viu a diferença tão grande quando a gente usou a caixa de creme de leite e a embalagem de fermento em pó. Vamos testar mais um? Bora lá! E agora a última parte do nosso experimento para descobrir a massa dos objetos. Vamos pesar então agora o molho de chave com o barbante. Qual dos dois tem a massa maior? Vamos descobrir? Olha, a diferença é pouca, hein? A diferença é pouca, mas a chave tá com o prato mais baixo, ou seja, a chave tem a massa maior do que o barbante. E se eu colocar outro molho de chave no barbante? Vamos ver o que acontece? Olha, desequilibrou o prato da balança. Então, o prato não está equilibrado. Significa que este lado da balança, a massa dos objetos que estão aqui, ao todo, é maior do que a massa do objeto que está no outro prato. Entenderam? Então, existe a diferença entre peso e massa. E a gente consegue descobrir a massa dos objetos através do uso da balança. Beijo, até a próxima! Trilho de uma ferrovia, bom professor. No bisturi da cirurgia, bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor.